Oi pessoal, estamos começando um novo módulo do curso AutoCAD 2013 Detalhamento Arquitetônico. E nesse módulo nós vamos falar sobre o detalhamento de esquadrias. Quando nós trabalhamos com projetos grandes, como por exemplo um projeto de uma escola, nós temos geralmente que fazer um caderno de esquadrias. O que significa isso? Significa que todas as esquadrias que estão nesse projeto, elas precisam ser detalhadas, elas são feitas num caderno de esquadrias à parte, são pranchas à parte, separadas da prancha original de projeto, que é essa grande aqui, onde a gente detalha apenas as esquadrias. Então, entrando aqui no Model, nós podemos ver um pouquinho melhor como é esse nosso projeto. Esse projeto é um projeto de uma escola municipal. Então, eu posso verificar aqui, ó, por exemplo, eu tenho um espaço que é um espaço de serviços da escola, né, refeitório de alunos, área de professores, departamento de merenda. Então, eu tenho aqui algumas alas da escola, onde eu tenho várias esquadrias, vários tipos de esquadria diferente. Eu tenho esquadrias, por exemplo, onde eu tenho um passaprato, eu tenho esquadrias que precisam de tela na cozinha. Então, todas essas especificações eu preciso fazer em um caderno de esquadria separado. Numa planta de esquadrias, na verdade, nós vamos trabalhar com a planta baixa mesmo, só que nós precisamos indicar nessa planta baixa como que vão ficar as portas e as janelas. O que acontece? Geralmente nós temos aqui um código para cada janela, para cada porta, tá? Então, começando aqui com a minha primeira janela, que é a J1, eu tenho aqui o código da janela J1, a dimensão da janela, largura, altura e peitoril. E nas portas a mesma coisa, o código da porta e a largura e a altura da porta. Para definir isso, eu posso criar blocos, como eu tenho aqui. Ó, se eu clicar sobre esse bloco, eu consigo editar esse meu bloco. E esse bloco, ele tem alguns atributos. Então, agora a gente vai ver como trabalhar com os atributos nessas plantas que aparecem, né, plantas que são executivas que aparecem as esquadrias, e depois nós vamos transportar essas esquadrias para o caderno de esquadrias. Aqui eu tenho um exemplo dos atributos criados sem ainda ter um bloco definido. Para facilitar o nosso entendimento e para trabalhar com um recurso novo também do AutoCAD, que muita gente não conhece, nós podemos entrar aqui na aba Insert e Define Attributes, que é onde a gente trabalha com os atributos. Clicando aqui sobre Define Attributes, ele me pergunta qual é o modo, né, se eu quero um atributo que seja invisível, um atributo constante, um atributo de verificação, um atributo que esteja numa posição fixa ou em múltiplas linhas. Eu vou deixar esse múltiplas linhas aqui não selecionado e deixar o parâmetro que ele vem mesmo, que é o Lock Position. Ele me pergunta uma tag. A tag é o que vai aparecer aqui no meu atributo, tá? Código. Então, assim, qual é a tag? CLOD, CLOD de código. Qual é o prompt? O que essa tag quer dizer, né? Essa tag quer dizer que nisso eu vou inserir um código. Que, na verdade, eu posso até deixar sem acento aqui. E aqui eu vou deixar o default sem nada, porque esse código ele é variável, pode ser P1, P2, P3, P4. Então, qual é o estilo de texto? É o régua 60 e o resto eu deixo tudo como está aqui. Se eu quiser depois trabalhar com uma escala notativa, eu também posso. Basta eu clicar aqui sobre a notativa, a gente vai ver isso mais adiante, como trabalhar com esse tipo de escala. Clicando em OK, ele já me pede para inserir esse atributo em algum lugar. Insiro ele aqui e agora o meu atributo está criado. Para eu criar os outros dois, é a mesma coisa. Ou eu posso, simplesmente para facilitar, copiar, CO de copy, Enter, trago esse atributo aqui para baixo e mais uma vez, ó, teclo ESC e sair do comando. Então, agora eu posso só clicar duas vezes sobre ele e posso mudar a tag. Eu não quero mais a tag code, eu quero a tag dim, de dimensão.
E aqui o que que eu tenho? A dimensão. Opa, dimensão. Ok. E o local. Então, a tag é local. Aqui eu tenho local. Ok. Eu tenho aqui já os atributos definidos para criar o meu bloco de atributos. Agora eu preciso criar um bloco para esses meus atributos aqui. Então, o que eu posso fazer? Ou eu entro com o comando wblock, ou eu entro aqui na aba Insert em Create Block. Clicando aqui em Create Block, eu também vou conseguir fazer o meu bloco. Ele me pede, então, nessa caixa de diálogo, o nome do meu bloco. Eu quero colocar aqui que o meu bloco se chama atributo porta. Ele me pergunta para selecionar o objeto. Então, esse é o meu objeto aqui. Enter. Agora, se eu quero converter ele para um bloco, sim. Se eu quero pegar algum ponto de referência, ou se eu quero ficar no ponto 00, eu vou colocar aqui esse ponto como ponto de referência. E aí eu posso colocar uma descrição desse meu bloco, e a mesma coisa aqui, se eu quiser que ele seja anotativo, eu marco anotativo aqui. Ok. Ele converte o meu bloco, os meus atributos para um bloco. Mas antes disso, ele já está me pedindo, ó, qual é o atributo de local, qual é o atributo de dimensão e qual é o atributo de código. Local eu não vou colocar nada aqui, vou deixar em branco, porque eu não preciso especificar necessariamente aonde está essa porta, mas eu posso colocar se eu quiser. A dimensão é uma porta de 80 por 2,10. E o código, aqui esse meu X minúsculo, o código dela, ela é uma P1. Ok. Ó, automaticamente ele já entra como um atributo de um bloco com atributos, tá? Se eu quiser modificar esses atributos, eu entro aqui. Novamente, por exemplo, se eu tenho a dimensão aqui, quero modificar a posição disso daqui, eu quero centralizado. Então, eu posso colocar centralizado, eu posso colocar no centro e embaixo, no centro e à direita. Eu posso colocar, definir ele de acordo com aquilo que fica melhor dentro dos meus parâmetros aqui, tá? Posso trazer esse meu bloco, a P1, também posso fazer esse tipo de modificação. Posso transformar essas minhas medidas em outras medidas, se eu quiser. Por exemplo, se ela fosse uma porta em vez de 80 por 2,10, eu quero então que seja uma porta, ó, posso até trazer um pouco mais para cá, ficar mais centralizado. Eu quero uma porta de 90 por 2,10. Posso colocar aqui, e posso colocar aqui esse código é uma P2, por exemplo. Ele já automaticamente muda os atributos das minhas tabelas de esquadria. Para finalizar essa aula, então, já que a gente está vendo como que funcionam as plantas e como que elas vão para o caderno de esquadrias, eu agora com essa J1 aqui, vou entrar com o comando Ctrl+C, que é para copiar ela, mas não para copiar ela dentro do projeto, para copiar ela para um outro arquivo. Então, Ctrl+C, Enter, não acontece nada com ela aqui. Agora, eu vou lá para o... Aqui eu já tenho o meu caderno de esquadrias pronto, tá? Mas eu vou fazer isso só para a gente exemplificar. Ó, eu tenho a minha J1, a elevação dela aqui, nós vamos aprender como fazer isso. Mas eu entro aqui com Ctrl+V e pode ver que ela está aparecendo aqui com o tamanho que ela tinha lá, com todas as características que ela tinha lá. Vou deletar essa cota que veio junto, com o comando Rotate, R-O, Enter. Eu mexo nessa minha esquadria aqui, para que ela fique na horizontal. E agora eu posso posicionar ela para depois começar a puxar as linhas para fazer a elevação dessa minha janela, tá? Então, aqui eu vou só mover
ela para ficar alinhada com o que eu já tenho, mas na verdade eu posso deixar ela posicionada em qualquer ponto, porque eu vou começar por ela, né? Vou começar com o arquivo em branco, tendo apenas essa planta aqui em mãos. Então, daqui eu vou começar a fazer essa elevação e todos esses atributos que eu tenho aqui para essa janela. Nessa aula nós vimos como trabalhar com as esquadrias em planta, como criar blocos de atributos que vão facilitar o entendimento dessa planta baixa com essas esquadrias e vão levar as dimensões dessas esquadrias para o caderno de esquadrias. Então eu aguardo vocês para uma próxima aula, um abraço e até mais!